Olá, pessoinhas! Mais uma segunda-feira aí com literaturas. Hoje eu trouxe Aline Bay, uma delicada coleção de ausências. Uma fotinha aqui da Aline Bay, maravilhosa. E como todo livro da Aline Bay, esse aqui não entrega tudo e, enfim, ele é maravilhoso, mas sempre ela traz questões do dia a dia, questões pesadas, questões, enfim. A história basicamente é de 4 mulheres, na verdade, que é a bisavó, a avó, a filha e a neta. Então são 4 mulheres. E a filha deixa a neta com a avó. E as duas são bem amigas, conversam sobre tudo e tudo mais. E até que um certo. E a avó, ela lê cartas. Essa é a profissão dela. Desculpa, lê mãos. Leitora de mãos. E aí elas vão na feira e fazem isso. Em um certo momento, a bisavó vai morar com elas. E aí a avó começa a não ter tanta oportunidade de sair para fazer a leitura de mãos e ganhar dinheiro. Então a avó tá lá, né, sustentando. E a mãe da menina, que é a Laura, ela sumiu. Ela foi embora. E aí o tempo todo no livro você fica pensando, nossa, por que ela foi embora, né? Nossa, e é quando você descobre, é horrível, assim. Eu não vou falar porque é um puta de um spoiler, mas na hora que você descobre por que ela foi embora e o que acontece com a Laura, assim, dói o coração mesmo. E aí tem um outro personagem, o Camilo, que ele ajuda ali a família, leva dinheiro, leva compras, ele é amigo da avó ali, da Margarida, e ele acaba ajudando muito, enfim. O que esse livro vai trazer? Ele vai trazer muita coisa do dia a dia. Então, assim, aquelas relações do dia a dia da casa, da avó com a neta, que as duas tinham uma relação, porque a avó que criou a neta, as duas tinham uma relação boa. E aí, de repente, chega a bisavó, e aí é uma pessoa estranha dentro da casa, e aí as duas ficam assim meio perdidas. Tanto a avó não consegue mais trabalhar, sair na feira para ir trabalhar, e a neta, tipo, perde praticamente o quarto dela, e a bisavó tá lá. Então tem todo esse estranhamento no começo, mas depois a neta acaba que aceita a avó, e a bisavó, né? E as duas começam a ter uma relação também ali. Tem toda a questão da avó precisar trabalhar, né? Pra sustentar aquela casa toda. E o Camilo trazendo dinheiro, trazendo compras, e ele se importa com a família, ele tá ali nessa relação o tempo todo, né? E a Laura, a criança, né? Ela tem essa ausência da mãe, não sabe o que aconteceu, não sabe quem é o pai. Então, assim, é um assunto que ninguém fala direito com ela sobre isso. E aí ela começa. Aí tem as relações dela dentro da escola, mostra, né? Toda a relação dela dentro da escola. Alguns trabalhos que ela fez, ela era muito boa. E daí a professora lê o trabalho dela em voz alta, ela não queria. Tem essa questão. Tem a questão das amigas terem inveja dela, que ela é muito bonita. E daí. E como ela é tratada, assim, pela. Como ela tem um certo desamparo com a avó, principalmente quando a avó começa a cuidar da Bisa, que ela não consegue ir buscar ela na escola e tal, e tem essas questões. E. Nossa, é tão triste. Daí, como que ela precisa das outras famílias, dos amigos, para que levem ela, para que busquem, para que. E como que ela é tratada. Nossa, esse livro, assim, ele vai tratando do dia a dia e ele vai. E aí você vai vendo, nossa. E dói o dia a dia, né? E dói a rotina, e dói pra escola, enfim. Então fica aí a indicação. Um livro maravilhoso. Ele. Nossa, eu amei esse livro. E a Aline Bay sempre entregando tudo. Então, grande beijo e até mais.